Olá, como vamos todos? Que bom estar com vocês. Que bom, mais um programa Mundo Espírita. Mundo Espírita, um programa que trabalha os temas do mundo da vida, os temas que nos faz entender a vida. E hoje nós vamos entender a morte. O tema hoje é um tema muito que traz muitas curiosidades, mas pouco comentado, pouco discutido em família, não é isso? É tabu. E quando a gente fala em discutir em família, não é que a gente seja mórbida, não é um assunto mórbido, é dar um sentido, um entendimento para aqueles que estão com a gente, né? Caminhando. Algumas pessoas dizem assim, que é a única certeza que a gente tem, que nós temos do mundo físico, né? Dessa passagem que nós temos, que é a morte física, a morte do corpo, a morte orgânica. Essa é a única certeza. Mas por que a gente não fala muito sobre isso? Porque a gente tem a sensação que nos aproxima da morte, falar é verdade, sobre ela. Né? Mas não é assim. Nem é pra gente querer morrer, nem nos aproxima, mas é só pra gente ter esclarecimento. Né? De quando isso acontecer, nós estarmos preparados. Acho que ninguém nunca está. Mas pelo menos saber como é, o que está acontecendo naquele momento. Eu duvido que alguém tenha sentado com seus filhos e começar a falar sobre a partida dos pais. Nunca. Né? Nunca se fala sobre isso. É um assunto que a gente não quer nem cogitar, não quer nem pensar. Mas é um assunto importante. Vamos falar sobre a morte. Mas, primeiramente... Curta o nosso canal. E compartilhe Enigmas do Outro Mundo, no programa Mundo Maior. Não, Mundo Espírita. Mundo Espírita. Então, curta, nos ajude. E a gente também tem que agradecer os questionamentos, agradecer os comentários que a gente recebe. Né, sim, a gente vai montar mais 1 ou 2 programas só de questionamentos. Mas, por enquanto, vamos trabalhar sim. Vamos trabalhar os temas fechados. E agradecer aos amigos queridos que estão comentando, que estão mandando aí mensagem de carinho, no chat, em casa, né? Quando encontra a gente na rua, quando encontra a gente lá no Obreiros da Vida Eterna, lá ou no Emílio Malé. Ou mesmo, né, nas outras casas, no movimento espírita. Né? Eu costumo dizer que as casas espíritas são todas nossas. Quando a gente sai para divulgar, eu me sinto muito em casa, em todas as casas. Eu só tenho um problema muito sério com as siglas. Mas, tirando as siglas, né, aí todas as casas que eu chego, eu sou muito bem recebido. Então, a gente só tem a agradecer. E que a divulgação do espiritismo, sabe, do movimento espírita, esse movimento que a gente trabalha, que a gente divulga, que ele consiga chegar às mentes, aos corações, né, consolar e esclarecer todos aqueles que possam, que queiram, que estejam aptos a receber. E por isso que a gente é grato e pede que você possa se inscrever no canal, não esqueça de curtir, de comentar, de mandar para os amigos queridos. E eu achei muito bacana em conversa com uma amiga quando ela disse, olha, eu estou participando desse estudo e o do Mundo Espírita. Ela contou com o nosso estudo, que tipo, já estou com 3 estudos com o Mundo Espírita. Aí eu achei muito interessante, já está contando como esse um acréscimo para a sua vida, né, para os seus estudos, que é importante. Eu achei muito bacana, por isso somos gratos. Vamos fazer a nossa prece? Sim, eu já entrei no tema e não. Pois é. A culpa é minha, continue. Isso, vamos elevar o pensamento, inundar a nossa casa, você aí em casa, aqui o nosso estúdio, aos amigos que fazem esse momento acontecer, a Jesus, o nosso irmão maior, que ele possa, com a sua luz, iluminar consciências, iluminar a nossa jornada, e com ele sabemos que vamos caminhar seguros, firmes na fé, no bem,
no conhecimento com amor. Que Ele nos ampare e nos guie a todos de casa e a todos que estão aqui. Que Jesus nos abençoe sempre. Vamos dar início, Ricardo. Sim, senhora. Você que manda. A morte. O que é que você entende como a morte? Eu estou procurando entender, mas desde que eu comecei a estudar esse tema, teve umas férias que a gente do Clube do Livro estudamos a morte e eu achei muito interessante. Mas o estudo é importante, a teoria, mas eu ainda não sei como é que eu vou me comportar, por exemplo, quando desencarnar, morrer alguém da minha família muito próximo. Desde que eu me tornei espírita e que eu tenho esse suposto conhecimento, eu ainda não desencarnou alguém muito próximo de mim. Porque a gente pensa, a gente sabe, a morte é só uma passagem, né? A gente costuma dizer, o que é morrer? É a cessação dos órgãos físicos. Os órgãos param de funcionar, tem a falência múltipla dos órgãos. Isso seria a morte. Mas quando ela bate a nossa porta, como é que a gente vai se comportar, né? Eu ainda não sei. A teoria a gente sabe, a gente estuda. E aqui tem um pouco bem claro. Aqui nós estamos vivendo uma experiência temporária, estamos vestidos por uma matéria, somos um espírito vestido por uma matéria chamada corpo físico e é temporário. É o tempo que nós precisamos para evoluir, para aprender alguma coisa, o tempo que a gente precisa para aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. E quando acontece a morte, é isso. Supostamente chegou ao fim, né? Aquela minha jornada, aquele meu tempo. Um ciclo. Suposto, porque a gente vai daqui a pouco ver os tipos de morte e cada um a gente vê que, por exemplo, eu venho com uma cota para 70 anos, mas pode ser que eu não chegue aos 70 anos por algum motivo. E é isso que a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas morrer é a cessação dos órgãos físicos. Acabou a vitalidade dos órgãos físicos. A falência múltipla dos órgãos. O espírita, ele entra com a palavrinha chamada desencarne, né? Isso. Então, quando a gente fala de desencarne, a gente está direcionado ao espírito, né? A gente está direcionando ao espírito. Esse desprendimento do espírito do corpo. Agora, no livro O Consolador, né, fala sobre, na resposta à questão 147, nos ensina que desencarnar é mudar de plano, que você estava comentando, né? É mudar de plano. Como alguém que se transfere de uma cidade para outra aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Vamos resumir. O que nós temos, o que nós conseguimos de adquirir de conhecimento, né, de evolução moral, vai conosco. Dizem que quando a gente vai e não leva nada, leva sim. Leva a questão de tudo que nós trabalhamos, conhecimento, a nossa evolução moral, isso leva. Porém, nem sempre a gente consegue levar isso, né? Em algumas situações a gente está estagnado. Então, como se dizem, as pessoas dizem assim, não é porque morreu que ficou bom. E não é. Verdade. E não é, de forma nenhuma. Vai descansar, a gente ouve muito, né? Ouve muito. Ou era tão bom, só fazia mal a ele mesmo. A história não é bem assim. Você não consegue fazer só mal a você mesmo. Você faz mal a você mesmo, ao seu círculo familiar. Você faz mal a muita gente. Quando você fecha os olhos para o mal. Quando você deixa de fazer o bem, não é? Isso. Então, ele quer dizer justamente isso. Que agora a espiritualidade, né? A espiritualidade fala dessa transição de uma forma muito simples. Diz assim, olha, desencarnar é mudar de plano. É como se transferisse de uma cidade para outra. Mas nós sabemos, que ainda é muito difícil. Como você mesmo está dizendo. É muito difícil essa separação física.
É muito difícil esse distanciamento físico, né? Você, mesmo sabendo que a pessoa continua, mesmo sabendo que essa pessoa pode até estar mais próxima da gente. Somos humanos, vivemos com essa matéria, né? E a gente quer sentir o calor, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer sentir a presença daquela pessoa que a gente ama. Por isso a dificuldade. Isso é dificuldade. E as casas espíritas, ela tem um know-how de receber muitas pessoas justamente quando há essa separação, ou seja, quando algum parente acaba desencarnando. É nesse momento que as pessoas às vezes se direcionam à casa espírita. Parece que busca um fio, uma luz no fim do túnel. É a esperança. Né? A esperança de saber se está bem, de saber se foi bem recebido. Se eu posso conversar, se está sofrendo. Isso, eu quero alguma notícia, eu quero alguma coisa. E a gente sabe que não é bem assim. Porém, o assunto não é esse. Né? A gente não vai para esse lado. Eu só estou comentando que é um momento de extrema dificuldade dessa separação, né? Mesmo para os espíritas convictos, estudiosos, né? Direcionados, é uma separação. E ainda tem uma coisa importante, o tempo de cada um. Sim. Joana diz que o normal, ou de uma maneira geral, são 2 meses. Mas isso é de uma maneira geral, para a gente ter uma ideia. Mas eu vou reagir de um jeito, Ricardo reage de outro. Sim, você está comentando os 2 meses de vivenciar o luto. Sim, né? Isso é diferente para Joana cada de um, Anjos né? diz isso. Mesmo aqueles muitos relativo. estudiosos, mesmo os espíritas muito estudiosos, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, né? E aceitar ou não é uma questão de conhecimento também. Aceitar, se deparar com... Não tem nem o que aceitar. É conviver de forma harmônica com essa separação. É fácil? Não é. Não é. Mas a saudade vai existir, né? A falta, né? Aquele sentimento é muito forte. E o que Cíntia estava comentando, né? Que Joana de Anjos, o nosso espírito que trabalhou tanto as questões psicológicas, né? Com o Divaldo, nos traz e nos diz que até 2 meses é muito normal vivenciar esse luto de uma forma mais ferrenha, mais aprofundada, né? Passou disso, já se torna algo difícil, né? Complicado de você lidar com isso, porque a vida precisa andar, né? A vida precisa andar. Então, mas tem outro ponto. Vamos sair desse ponto? Vamos para o segundo ponto, o temor da morte. A gente começou a falar que as pessoas falam pouco sobre esse assunto. Porque tem medo que atraia. Né? Não que vai atrair. Que atraia. Então, no livro Céu e Inferno, eu vou comentar só sobre isso e eu passo para você. O livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo Temor da Morte, fala assim: nos ensina que o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura. A gente não sabe o que é que está por vir. Mas se você não sabe, é só estudar André Luiz. Né? Se você não sabe, é só dizer o que você está plantando. Né? Isso. André Luiz nos prepara para a morte, não é assim que nós dizemos, né? Mostra a vida do mundo espiritual, André Luiz. Então, esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando está completa. Olha só, a proporção que a certeza. Esse temor vai decrescendo, vai diminuindo, né? Desculpe, acho que é a garganta. E o temor da morte é muito natural, porque é uma forma da gente se proteger, não é? A gente está falando do temor natural. Então, o temor da morte, ele passa pela essa questão da proporção da certeza, do conhecimento, quando vai chegando. Então, esse temor vai diminuindo, né? E desaparece justamente quando chega a passagem. Uhum. Não é isso? E esse temor é natural para que a gente não negligencie a nossa vida. Isso. Esse medo, a gente está falando daquele medo normal que faz a gente se cuidar, não é? E o que o livro fala é daquele medo que paralisa a gente. O medo não pode paralisar em qualquer circunstância. E no caso da morte, isso também é bem comum.
Isso. Né? Aquele terror, aquele momento que a pessoa se desequilibra totalmente só em pensar, em falar da sua própria morte ou da morte de alguém. Então, quando a gente começa a entender melhor a vida no mundo espiritual com André Luiz, quando a gente começa a entender melhor que existe outra vida, que é a vida após a morte, que é a vida futura, a gente começa a pensar mais nisso, porque vai dando essa esperança. Por isso que a doutrina é consoladora. Um dia a gente vai se encontrar de novo. Isso é magnífico. Mas que dia? Não sei. Quando alguém viaja, a gente nunca sabe. É melhor não saber. E a gente chora também, É melhor né? não saber. A gente chora quando a pessoa vai embora. E quais os tipos de morte, Cíntia? Tem vários tipos de morte aqui. Eu trouxe a natural. Primeiro a natural. É quando o corpo físico atinge a cota. Vamos falar da cota. Quando a gente está lá no plano espiritual, na erraticidade, e vai conversar com o nosso anjo da guarda, porque André Luiz nos mostra isso. Digamos que eu desencarnei, estou no plano espiritual e Ricardo é meu anjo da guarda. E nós vamos conversar como será a minha nova existência. Eu preciso disso, aprender isso, ensinar isso, eu vou viver isso. E aí, quanto tempo? Aí vai o meu amigo espiritual e diz, eu indico que você viva 49 anos. Eu indico que você viva 60 anos, não é? E esse tempo pode diminuir ou aumentar de acordo com as minhas escolhas. Porque, como diz, é um planejamento, que a gente vai falar futuramente. Mas que depende muito das minhas atitudes. Então, a morte natural é aquela quando eu cesso a minha cota. Eu venho com a cota fluídica de uma determinada idade, 70 anos, 80 anos. Chegou a minha cota, cumpri o meu papel, segui meu planejamento normal e a minha cota fluídica está chegando ao fim. Aí é a morte natural. Mas ele leva em consideração também em que estado está o corpo, não é isso? Né? Ele pode vir de um envelhecimento, de doenças crônicas, né? De causas o que nós chamamos de causas naturais. Isso. Atingiu a cota. Atingiu a cota. Isso. Essa cota vai estar relacionada a uma doença crônica, a uma situação que vai cessar a vida orgânica. Que vai cessar a vida orgânica. Então se chama morte natural porque chegou o fim de um ciclo. E aí ciclo de vida, não é isso? É tipo um passarinho, né? A gente fala isso, morreu como um passarinho, simplesmente você vai apagando. Fez a passagem. Isso é lindo. É lindo. Nesse momento, eu estava lembrando, eu acho que alguém vai se identificar com alguma situação como essa, do que se chamava momento da morte, ou a melhora da morte, né? Em algumas situações, a gente percebe que algumas pessoas estão num momento crítico, a gente está ali toda hora orando, buscando, a pessoa está no leito do hospital, ou em casa, que acontece muito em casa, né? E geralmente tem alguém orando muito, sofrendo muito. Essas pessoas não gostam de sair do quarto. Uma esposa, um filho, né? Né? Um apego imenso. Como se saísse a pessoa fosse desencarnar. Isso, né? como se fosse a presença ali fosse ajudar muito que ele deixasse de ir ou não. Mas atrapalha. Né? A espiritualidade diz que, de certa forma, se o desencarne precisa acontecer, né? Aquele excesso de apego chega até a atrapalhar esse desencarne. Então é o que chamam de melhora da morte. Né? Muito comum. Muito comum. A pessoa que está naquele estado com aquela doença grave, ela recebe um fluido que faz com que ela dê aquela revigorada. Aí vamos imaginar para ficar mais fácil, né? É um momento muito delicado. Alguém está lá na cama, muito mal. Está em metástase. Grave, está muito mal, está em coma. Os órgãos, ou quase em coma, só abre o olho e não consegue mais conversar, não consegue mais falar. E as pessoas do lado, vamos imaginar uma esposa, um filho, alguém do lado, lá orando, sem querer tomar um banho direito, sem querer comer e preocupado. Aí vem aquela coisa, né? A espiritualidade age no corpo, aquele corpo dá sinais de melhora. Aquela pessoa que mal abre o olho, abre um pouco mais, dá um sorriso, conversa, né? Às vezes chega a conversar, né? Então é a melhora da morte.
Aí quem tá do lado vai, não, ela melhorou um pouquinho, ou ele vai até o banheiro, toma seu banho, come alguma coisa. Quando É volta, nesse ponto que no retorno a espiritualidade já tem feito o seu trabalho. Porque, gente, dá muito trabalho à espiritualidade, essa energia segurando, né? O excesso de apego. O excesso de apego, a dificuldade de fazer esse Quebrar desenlace. os O que é a morte pra gente? É o soltar o laço. Nós temos um laço, um fio fluídico, né, que liga você ao corpo, ao espírito e ao perispírito. Que esse laço não se desfaz somente com a morte. Quando a gente se desdobra, depois a gente vai falar o que é desdobramento. Quando a gente sonha que o corpo, o espírito viaja, nas ilustrações tem um fio, né, que liga ao corpo, ao espírito, porque esse laço, esse fio não pode ser desfeito, só com a morte. E aí, quando vai acontecer a morte, a espiritualidade desenlaça. Por isso que ele diz que em morte natural ele morre sereno como um passarinho. Porque o desenlace é fácil, vai afrouxando e vai desenlaçando. Acontece a morte. É só isso a morte. E aí, quanto mais evoluído o ser, mais eu nem falei sobre o corpo, né? Que é o corpo matéria, corpo físico, corpo espiritual e o espírito. O espírito é revestido por esse corpo espiritual, que ali está tudo que a gente viveu. Como eu digo nos estudos, eu costumo dizer que é uma caixa preta, está tudo ali. Tudo que você viveu, as experiências, os traumas estão ali. E é o que você leva, né? Está tudo ali, o seu espírito é envolvido por esse corpo fluídico chamado perispírito, semimaterial e material. É matéria para outro estudo, mas só para a gente ter uma ideia, o corpo somos trino. O corpo, o perispírito e o espírito. Quando o perispírito é desligado do corpo físico, acontece a morte. Tira esse laço, esse fio é cortado e aí vai junto com o espírito, o perispírito. E tudo que ele viveu está marcado nesse perispírito. Por isso que a gente não esquece, né? E para o pó voltará ao corpo. Voltará ao corpo. E aí na morte natural acontece devagarzinho e lento. Gente, também vocês podem pesquisar aí na internet, agora não, depois do estudo, a morte de Dimas. Esse caso está num dos livros de André Luiz, não vou me lembrar o livro, Missionários. E lá na internet explica muito bem essa parte que Ricardo falou, que a pessoa está com aquela energia, mandando energia, né, e não consegue deixar o ente querido partir e vem a melhora da morte para que a espiritualidade consiga fazer aquele desenlace. Isso é muito lindo, gente. Vem uma equipe espiritual, né, de acordo com o meu merecimento, para fazer esse desenlace, para receber o espírito, né, para tirar esse laço, para soltar esse laço. E a gente está trazendo um caso, assim, tá trazendo algo mais habitual, mas é muito comum o que chama de melhora da morte, alguém às vezes até receber alta, né, receber alta e voltar e com uns dias partir. Por que eu disse que era delicado, né, Ricardo? Porque tem alguém em metástase ou tem alguém que já está com os rins parando e o familiar ali. Mas Deus é Deus, Ele pode tudo, né? Ele pode vencer. E aí, mas o corpo não está mais respondendo. O corpo físico em metástase, não há muito o que fazer. Mas como é que você vai falar isso para um ente querido, né? A gente olha e diz, Deus tem poder. E a gente diz, ele vai ficar bom. Vai, noutra vida, né? Isso vai ser o assunto do próximo estudo. Vamos pular essa parte, deixa para o próximo estudo. Então, a morte natural, ela é um cessamento do momento, né? O tempo que tinha a ser utilizado nesse ciclo de vida, né? Seja por envelhecimento, doenças crônicas, né? E outras causas naturais. É de uma forma mais tranquila, como um passarinho. É de uma forma mais tranquila esse desenlace. Acontece em muitas situações essa melhora da morte devido aos apegos, né? E a gente já comentou como se dá essa melhora da morte. Mas vamos falar agora das mortes violentas? Vamos. Já está dizendo, né? É quando alguém tira a sua própria vida ou quando alguém assassina o outro, né? Quando retorno brusco. E aí, ou um acidente, né? Que não estava... Algumas vezes a gente ouve assim, mas dói, sente dor, não sente.
O espírito é retirado do corpo antes do choque. A pessoa... Nos livros de Chico, por exemplo. Tem um livro de Chico que ele conta, né? Que a pessoa acordou, estava no hospital espiritual, ou acorda de um jeito, ou acorda de outro. O desencarne, a morte não é igual para todo mundo. Diante de suas necessidades, cada um tem as suas, de acordo com isso. E aí a morte brusca é um pouco mais trabalhosa, vamos dizer assim, né? Porque o espírito não está preparado, isso. Ele não foi preparado para aquele momento. Então é como se você lhe arrancasse algo. No caso, bruscamente, né? Em algumas situações o espírito nem entende o que aconteceu. Ele vai... todos nós temos um momento de turbulência, né? Nessa transição do desencarne, né, para o mundo espiritual. Existe um momentozinho de turbulência. É como se você estivesse dormindo, como se você estivesse dormindo e acordasse de uma forma bruscamente. Você não sabe o que está acontecendo. Né? Você não sabe o que está acontecendo. Você acorda meio atordoado. Mas na morte abrupta ou nessa morte violenta é mais complicado um pouco, porque além do não preparo do espírito, do corpo para isso, do espírito para isso, não ter atingido esse preparo, foi de uma forma rápida, e até o espírito entender o que aconteceu. Precisa de muita oração, de muita ajuda. Por isso, essas necessidades, a necessidade da oração para que ele consiga se erguer, consiga o apoio, consiga toda a energia necessária, todos os direcionamentos necessários para seguir. É assim com todos os espíritos? Não. A gente acabou de falar, cada um tem um histórico de vida, uma maturidade. Vamos supor que tenha um espírito bem iluminado, alguém, né? Vamos supor que Ricardo seja um espírito muito iluminado, uma pessoa muito iluminada, muito amadurecida espiritualmente falando. Chega alguém para assassiná-lo, né? Sim. Diferente de mim, que não sou madura espiritualmente, ele não vai sentir tanto atrito. Ele vai se recuperar mais rápido no plano espiritual. Então, vai depender da maturidade espiritual. Em todas as mortes, vai depender de cada um a reação. É porque quando a gente fala... Quem não tem alguém na família que já desencarnou de uma forma violenta, né? Brusca. Então é muito complicado se falar sobre isso, porque dá a impressão que todos os espíritos vão ter muito sofrimento nessa ruptura. E não é bem assim. É como o Cíntia está comentando, não é bem assim. Dependendo dessa maturidade espiritual, eu posso até ser assassinado, podem até me tirar dessa existência, mas eu não vou sentir tanto devido à minha... Eu não tenho um preparo para desencarnar naquele momento, mas eu tenho um preparo espiritual para entender o momento. Então, o meu retorno não vai ser tão sofrido. Ou lento, né? Não vai ser maravilhoso, mas porém não vai ser tão sofrido. Né? Porque eu já tenho uma maturidade espiritual, não maturidade física, né? Uma maturidade mental física, é uma maturidade espiritual, né? É o conjunto de atribuições da minha moralidade, dos meus direcionamentos. Então a gente traz para esse lado. Então vocês que têm alguém na família que desencarnou bruscamente, não entendam como sempre há sofrimento no desencarne. Não é bem assim. E a gente não vai saber nunca se você é maduro ou não. Quem sabe é a pessoa. A gente pode olhar e achar que aquela pessoa, mas ela dentro espiritualmente, ela quem sabe como ela está. Sim, e a melhor forma de ajudar essa pessoa que desencarnou bruscamente é a oração, é pedir a espiritualidade que conforte, que auxilie, que receba da melhor forma possível, que essa pessoa consiga seguir o seu caminho. Então, orar por ela é o melhor benefício que a gente pode fazer, independente de como ele vai ser recebido, de como chegou do outro lado, independente disso. Porque a gente, como não tem como medir, então a gente faz o quê? A gente ora. Isso. Não é isso? A gente não sabe para onde a pessoa está indo. Geralmente são para os hospitais, mas depende também do que eu procurei nessa vida. Como vai ser a minha assistência, depende muito disso também, né? Disso também. E o desencarne coletivo, Cíntia?
o coletivo já está dizendo, né? São aquelas catástrofes, aqueles desastres natural. Tem um desencarne coletivo 2 que eu poderia a gente falar aqui muito conhecido, que é o dos jogadores com aquele estou tentando lembrar o nome. O jogador foi do avião da Chapecoense. Isso, da Chapecoense e da boate que pegou fogo, né? A boate Kiss. Geralmente são espíritos que estão ligados por algum erro do passado e vai reparar ali. É uma forma de reparação. Isso é muito bacana, coletivamente. Porque a gente já falou aqui, não sei se foi nesse estudo, ou nos outros estudos que eu faço, mas a gente falou que nós não somos responsáveis pela evolução do outro, mas individual, mas coletivamente nós somos responsáveis uns pelos outros. Pelos meus exemplos, que eu posso ajudar alguém, ou um grupo se juntou para fazer mal a outro grupo, um grupo se juntou para tirar a vida de... Então, são várias as questões que estão ligadas na morte coletiva. Aquela morte, na época, né? Vamos fazer uma ligação. Na época, na época dos Também Mamonas Assassinas. Não, mas eu queria também falar da Chapecoense. Também, né? Dos jogadores da Chapecoense. Nós vivíamos no nosso país um clima muito violento das torcidas, né? Muitas brigas, muitos problemas na época em campo. As torcidas estavam havendo muita violência pelo país inteiro, eu lembro disso. Eu lembro que eu estudei um pouco o assunto na época, né? E havia muito... Tava desencadeado um momento muito difícil, né? A gente fala sobre futebol, né? Mas vamos falar sobre esporte, nesse tipo de esporte, né? Tava difícil para as famílias ir a campo, tava havendo mortes, briga de torcidas, briga de jogadores. Aí eu vou fazer uma ligação com o que você me disse. Olha só, pessoas que por algum motivo precisavam desencarnar e se aproximaram juntas. E que acabaram, nesse momento, desenvolver uma capacidade, um momento de fraternidade. Isso é extremamente importante e lindo demais, isso, né? Olha o que aconteceu logo após o desencarne desses jogadores, que foi assim, quase, acho que escaparam daquele avião 2 ou 3 pessoas, né, naquele momento. O que aconteceu? Os times de futebol do país se reuniram em torno daquele ato, né? Daquele acidente. Daquela tragédia. Né? Daquela tragédia. As torcidas se uniram todos em pró, né? Aquele momento, aqueles jogadores, aqueles familiares, né? Então, assim, naquele momento, um momento tão tumultuado, atabalhoado, de violência, sabe? Um momento muito difícil se transformou. Isso acontece muito também, eu lembro do livro dos Espíritos, numa das palestras, que a gente estava um dos momentos de estudo, que falava sobre desastres naturais, né? Que em algumas situações existem necessidades, tipo terremotos, deslizamentos, alguns deslizamentos frente à questão de chuva, a questão de maremotos, a questão Existem muitas situações que fazem com que as pessoas desenvolvam a capacidade de fraternal que estava necessitando, precisando naquele ambiente, né? Quando há um deslizamento, observem, os vizinhos se ajudam, as pessoas que não se conhecem começam a cavar com as mãos, né, de outros países, se mobilizam. Então a fraternidade ela precisa ser vivenciada também em algumas situações. Eu não sei se vocês lembram, nós tivemos alguns desastres naturais, alguns desastres no nosso país de deslizamento, alagamentos, justamente no final de ano, Natal, né, naquele última semanazinha do ano, né, em nosso país, se eu não estou enganado, em Rio de Janeiro, nós tivemos um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, acho que 2 anos seguidos, salvo não me engano, né, e o ano passado nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos há pouco tempo no Rio Grande do Sul. São momentos que todos se voltam para aquelas pessoas. São momentos onde a gente começa a se colocar no lugar do outro que perdeu tudo. São momentos que a gente começa a tentar ajudar mesmo de longe. Então esses momentos são estritamente necessários.
E ele só consegue chamar tanta atenção, só consegue ter tanta importância motivar as pessoas, né? Com um desastre, com uma morte coletiva, né? Com a desencarnação coletiva. Ah, mas tem crianças, então. Tem espíritos juntos ali, né? Tem espíritos. A gente precisa lembrar que as crianças, em boa parte, são espíritos mais velhos do que nós. Alguns são espíritos até mais velhos do que nós. Então, elas estão naquele meio, né? Estão inseridas naquele meio. Então, a desencarnação coletiva, ela também tem esse propósito. Só vai quem de aproximar as pessoas, né? Isso. Além daquelas pessoas que vão que só vai aquelas pessoas que realmente é para ir, há também esse propósito de desenvolver uma capacidade... Servir para isso, né? Serve também para isso, né? Porque quantas vezes a gente já ouviu, por exemplo, alguém que ia para o avião e desistiu na última hora? Ou se atrasou, não conseguiu chegar no aeroporto? Sim, aí disse, foi um livramento. Né? Não sei a palavra, foi Deus que livrou. Na realidade, é porque não era momento daquela pessoa, né? Mas era momento das outras. Porque Deus, ele é muito justo, soberano, justo. Ele não simplesmente retirar ela do avião, ou melhor, simplesmente porque achou ela merece mais do que os outros. Não é isso. Não é. Ele não faz distinção. Não há distinção. Somos iguais. Somos iguais. Existem momentos daqueles que foram e momentos daqueles que não foram, momento de não ir ainda, né? Você ainda tem alguma missão. A justiça divina é um tema magnífico. É lindo, é lindo. Pode ser um tema ótimo para a gente poder trabalhar. Porque você começar a explicar por que o mal não existe é magnífico. Como assim, Cíntia? Mas alguém matou. Vamos supor que alguém precisasse desencarnar naquele momento e ele foi um momento e o bandido foi um instrumento usado naquela hora. Porque ele ia cometer aquilo de qualquer maneira. Né? Então, as coisas vão se modelando da maneira que é para ser. Uhum. Fulano tinha que ser morto tragicamente. Não. Aquilo foi decisão de quem fez, de quem matou. Mas aquela pessoa, naquele momento, precisava de um desencarne desse por algum motivo. Que tivesse, né, feito algo e que precisasse se realinhar, se reajustar. Então, a justiça divina é magnífica, esse estudo. Também a gente pode programar um dia aí para a justiça divina, falar sobre a justiça, que é muito bacana. Então, a gente falou sobre a morte natural, sobre a morte violenta. Coletiva. Agora sobre a coletiva, né? Uhum. E a gente precisa falar também sobre o processo de desencarnação, a gente também já falou, né? Isso. Agora vamos falar sobre como devemos nos comportar no velório. Uhum. E aí? Como devemos nos comportar num velório? Eu já falei sobre isso e é muito importante a gente prestar atenção a isso. Já ouvi outras religiões também falando. Velório não é local para conversar com a prima, com a tia, que faz 10 anos, né? Que não vê. Rever o povo. Aconteceu isso comigo, viu? Rever o povo. 20 anos, 15 anos que eu não vi o povo. Depois... Marca na sua casa, tira ela do velório. Porque naquele momento, dependendo da evolução do espírito, dependendo de como foi a morte dele, está naquele processo de perturbação de desequilíbrio. Nós estamos comentando. Peraí, o que está acontecendo? Então, é um momento extremamente delicado para o desencarnado, para a família do desencarnado, o processo de aceitação, quando não é uma morte que está sendo teoricamente esperada, né? A pessoa não está doente e foi... Então, nós precisamos respeitar aquele que está desencarnado e também aquela família que está ali. É verdade que no velório nós temos 2 cortejos. É verdade. Um físico, dos nossos parentes, nossos amigos, e um espiritual. Uhum. Olha só, tem 2 cortejos, viu? Extremamente importante a oração. Nós temos um cortejo de pessoal fazendo um cortejo fisicamente, aqueles nossos entes queridos, né? Mas também temos um cortejo espiritual, não é isso? É isso. Tá? Então, a atitude dos vivos, né, em algumas situações, se consiste até em comer, conversar, né? Conversar, sobre às vezes a separação beber, da tia, né? da prima, sobre o namorado
da irmã, do irmão, sobre vários assuntos que a gente, né, não percebe e faz isso, mas é um momento de extremo cuidado e respeito para aqueles todos, e principalmente para esses espíritos que vamos chamar de vampiros, que estão ali querendo, né, absorver aquele fluido. Então é extremamente importante que se tenha respeito, introspecção no velório, oração, depois sai, né? Depois leva a tua tia, teu parente para casa, aí vai tomar um café, vai conversar, vai saber, né, as novidades da vida da pessoa, mas Isso, noutro local, livro, noutro momento. Eu estava vendo aqui, essa questão no livro Evolução para o Terceiro Milênio, na parte 2, né? Que fala sobre princípios doutrinários, encarnação e desencarnação, que vem falar sobre a questão desse cortejo, né? E fala, ele comenta também, deixa eu ver, ele comenta também que a partir do momento que os assuntos vão acontecendo, às vezes quem está desencarnado lá era alguém que gostava, era muito sensual, né? Gostava da sensualidade, gostava de assuntos obscenos, estava atrelado a alguns vícios, não é isso? Estava atrelado a alguns vícios. E a partir do momento que você começa a trazer esses assuntos à tona, perturba o desencarnado, o novo desencarnado, e atrai aqueles espíritos que gostam, que se afinam com esse tipo de assunto. Eu lembrei do livro Voltei. O personagem, acho que é Frederico Firman, não lembro se é esse o nome, era espírita, viu, gente? E quando ele desencarna, ele morre, ele tem uma dificuldade muito grande. Conta no livro que ele não conseguia se mexer, porque ele estava preocupado com a casa espírita, com a família, com isso, com aquilo, não é? E ouvia as pessoas comentarem sobre ele. Também tinha isso. E foi a oração da filha dele, desencarnada, que começou a orar, e ele conseguiu se movimentar. No livro Voltei, se vocês quiserem também ler esse livro, fala muito sobre o desencarne, é muito interessante também. Então, é um momento de respeito, né? De ter muito cuidado na hora de um velório, quando estiver num velório, né? Eu já fui a um velório evangélico que eu adorei, porque era hinos, música, e também outra coisa importante que a gente tem que lembrar, o velório não, mas ele já falou, não é hora de estar falando que o morto fez, a pessoa que desencarnou fez de ruim. Ah, mas ele fez isso aqui, ó, ou morreu por isso, é porque foi por ali, se ele não tivesse ido, né? A gente não fica, não é o momento, né? Vamos entrar em prece, em oração por todos no momento do velório. É extremamente importante isso. Então, isso foi a morte. Isso foi a morte. Dava mais pano para manga esse tema. Não, dá pra gente conversar aqui 3 programas seguidos, né? O tema é muito abrangente, né? É muito abrangente. Porém, né, no próximo programa a gente vai falar sobre a vida após a morte. E agora? Morremos, já aprendemos a morrer bem, como é isso que isso acontece. E agora? Quando chega no plano espiritual, o que vai acontecer? No próximo programa, a vida após a morte. No mundo espírita. Enigmas do Outro Mundo. Se inscreva, curta, comente muito aí. E estejam conosco no próximo programa. Nossa gratidão. Fiquem aí até o final, porque depois do nosso programa da prece, que Ricardo vai fazer, que a prece final é dele, nós temos música espírita de boa qualidade. Passeie aí pelo nosso canal, veja as músicas, coloque para os seus filhos, para você, para estudar, para cuidar da casa. Promova essa asepsia fluídica. Bem-estar. Esse bem-estar com as músicas dentro da sua casa, no seu local de trabalho. A música é uma coisa muito, muito magnífica, o que ela faz no ambiente, na atmosfera do ambiente. Energia. Então, nossa gratidão, um abraço bem carinhoso. Muito obrigada pelos comentários, pela participação sempre. E agora é com o Ricardo. Vamos serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações e, pedintes como somos, nos direcionar à espiritualidade e buscar harmonia, luz
tranquilidade. Que possamos abraçar a espiritualidade e nos envolver no aprendizado que ela nos traz, nos direcionamentos que nos induz, para que nós possamos estar sempre no caminho da paz. Buscar sempre o conhecimento, atrelado à boa nova que o Cristo nos deixou, para que possamos entender melhor a vida e vivermos sempre mais felizes. Que assim seja. Que assim seja. Ouço no vento um sussurro de paz. A vida é um rio que nunca se desfaz. Cada passo é lição, um novo amanhecer. No tempo infinito aprendemos a ser. Se a dor vier, eu vou lembrar que tudo passa, só o amor vai ficar. Vozes da eternidade a me guiar. Sinto a presença do amor a brilhar. A luz que nos chama nos faz renascer. Somos sementes prontos pra florescer. Somos imortais, caminhamos para a luz, guiados pelo amor. Mesmo na sombra há uma estrela a brilhar. Nos braços da fé eu aprendo a amar. O bem que se doa jamais morrerá. Na chama da vida ele sempre será. Caminhamos para a luz, guiados pelo amor. Mesmo na sombra uma estrela a brilhar. Nos braços da fé eu aprendo a amar. O bem que se doa jamais morrerá. Na chama da vida ele sempre será. Eu vou lembrar que tudo passa, só o amor vai ficar. Vozes da eternidade a me guiar. Sinto a presença do amor a brilhar. A luz que nos chama nos faz renascer. Prontos pra florescer. Deixa a alma voar. Somos a chama que nunca se apaga. Na eternidade vamos brilhar.